Olá, amigos, bom dia. Aqui estamos novamente, com muita alegria, com muito amor no coração, para orarmos por um mundo melhor, mais humano, mais solidário, mais fraterno, pedindo a proteção de Deus para que possamos, no nosso dia a dia, crescer através dos ensinamentos de Jesus, crescer moralmente, porque o objetivo da nossa presente reencarnação é, ao desencarnarmos, voltarmos para o plano espiritual melhorados. Então, Mestre Jesus, pedimos a tua bênção para mais este nosso bate-papo estudando o teu Evangelho. Mestre amado, dai-nos força para que possamos, ao decorrer do dia, procurarmos o equilíbrio emocional através da prática de teus ensinamentos. Precisamos, Senhor, a cada dia que passa em nossas vidas, fazer o esforço para perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Pedimos, Senhor, forças para que possamos passar com clareza esses preciosos ensinamentos, que faz com que tornemos mais solidários, mais humanos, mais fraternos, mais amorosos de uns para com os outros. Somos criaturas, Senhor, imperfeitas. Temos muitas falhas, mas confiamos em Ti, Senhor, na vossa proteção. E com os Teus ensinamentos, e com a bondade de nosso Pai maior, Deus, que é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, que conhece cada um de seus filhos e não deixa um só filho seu ao abandono. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse nosso encontro de estudar o Teu Evangelho, que sabemos que é a cartilha da felicidade. Obrigado, Jesus, nos abençoe e que ao terminarmos possamos refletir sobre o que estudamos, que nós estamos estudando sobre a humildade. E assim, Senhor, nos abençoe em nosso trabalhinho de amor que fazemos todas as manhãs. Obrigado, Senhor. Abençoe a todos que estão conosco neste estudo, os encarnados ou desencarnados, para que todos nós possamos fazer a lição de casa, refletindo e procurando praticar os ensinamentos de hoje, no dia de hoje. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Bendito seja o estudo do Evangelho, que ajuda-nos a equilibrarmos emocionalmente. Ajuda-nos a aumentar a fé em Deus e ajuda-nos a calar, silenciar diante de polêmicas, diante de discussões, procurando o diálogo sempre, ao invés de dar a outra face, nós preferimos ainda espíritos imperfeitos bater de frente, fazer o olho por olho, dente por dente. E com esses ensinamentos,
nós vamos nos esforçando a dar a outra face e procurar a ser mansos e humildes de coração, conter os nossos anseios, orando e praticando esses preciosos ensinamentos. Então, nós estamos no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito e estamos comentando uma mensagem que é inserido aqui nesse capítulo Instruções dos Espíritos, uma mensagem do Espírito deixa eu ver aqui, é um nominho difícil, Locordaire, Constantina, 1863. Então, todos os dias, nós estamos estudando um pedacinho. Refletimos, é a nossa lição de casa, para colocar em prática essa virtude tão necessária para o nosso crescimento moral, a humildade. Então, vamos lá. Continuando a mensagem, então, desse Espírito, de 1863, e ele fala, então, continuando falando sobre a humildade, a paciência, a fé em Deus, aceitar as provas e expiações, sendo obedientes e resignados para enfrentar os nossos desafios da vida. E ele continua, então, aqui nessa mensagem, no parágrafo 8º, que diz assim: e vós todos que sofreis injustiça dos homens, mais um estímulo. Aqui, ontem, nós lemos a parte que ele fala da mãe, que é pobre, que luta com a vida, passa fome muitas vezes para o sistema, para o sustento do seu lar, dos seus filhos. Então, ele estimula a ter coragem. Não é? Pois ele fala da jovem que é pobre e que vê as moças ricas e fala para ter coragem e não ficar vendo a parte exterior dessas moças, porque a parte interior muitas vezes há angústias profundas, há dores profundas, cobertas sobre um carro bonito, sobre uma casa bonita, sobre uma roupa bonita. Então, essa mensagem são estímulos. E agora ele continua: e vós todos os que sofreis injustiça dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos. Quer dizer, a virtude da indulgência é olhar o defeito do próximo, não comentar, ver o que pode fazer para ele, não errar, sem dar conselho, que ninguém gosta de conselho, mas dar o ombro amigo. Mostrar no seu silêncio que você pode ajudar. Não é? Então, e vós todos os que sofreis injustiça dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Todos somos criticados, não é? Isso é caridade, mas é também
humildade, você praticar a indulgência para com os erros de nossos semelhantes, nossos irmãos perante Deus, é caridade, é humildade, é o exercício da humildade. E isso devemos procurar a conquistar a humildade, excluindo ao longo da nossa existência o orgulho existente em nosso espírito, vivido há muitas reencarnações passadas. E trazemos essa imperfeição do orgulho. E estudando Evangelho e Espiritismo, nós estamos forçando, guerreando com nós mesmos, para conseguirmos um pouquinho atitudes de humildade, praticando a caridade moral e material, né? Então ele fala, se sofreis calúnia, que é difícil de ser caluniado, mas esse é o esforço que nós estamos fazendo, colocar em prática o estudo do Evangelho. Não é? Então ele fala, se sofreis calúnia, curvai a fronte sobre essa prova. Precisa garra, precisa insistência. Para falar de você, vai mexer com o teu orgulho, com o teu amor próprio. Não é? Então ele fala, se sofreis calúnia, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, que importa as calúnias do mundo se vossa conduta é pura? Deus não pode vos compensar? Deus é Pai, é bom, é justo, é misericordioso. Se Ele vê que nós não revidamos e que estamos com Jesus, seu Filho amado, como Ele ama todos os seus filhos, então, mais um motivo para os espíritos protetores estimularem para que não desistamos no caminho. E deixa, sem te desequilibrar, que a calúnia seja feita, porque você, com fé em Deus e orando, procurando não te atingir essa calúnia, nós vamos cair nessa frase que eu decorei tão bonita, o silêncio e o tempo são grandes aliados da verdade. Da verdade, ela aparece. E nós, não revidando a calúnia, nós estamos fazendo a nossa parte, confiando em Deus, orando e não emanando irradiações negativas ao nosso irmão que nos calunia. É uma imperfeição dessa pessoa que está nos caluniando. E Jesus orienta para nós orarmos pelos nossos adversários e inimigos. Vocês vejam, então, a importância do estudo do Evangelho. Porque todos nós sofremos aqui no planeta Terra. Não tem um que não sofre. Pela constituição do planeta, de provas e expiações. Não é? Então, vem lá.
Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Está sempre compensando, sempre nos dando ótimas oportunidades de perdoar, de orar pelos adversários e inimigos. Né? Suportar com coragem as humilhações dos homens. Suportar com coragem as humilhações dos homens. É um exercício para adquirirmos a paz interior que todos nós almejamos. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde. Isso nós podemos ter coragem para suportar as humilhações dos homens, orando, procurando pautar nossa vida na prática dos ensinamentos de Jesus. E reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Só Deus é grande e poderoso. Então, aí nós estaremos em êxtase. É esse o convite que Jesus nos faz há mais de 2000 anos. Então vamos lá. Oh, meu Deus, ele continua, a mensagem do Espírito. Oh, meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre esta terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Uma pergunta que esse Espírito faz. Jesus já veio, já nos trouxe o ensinamento, já voltou o Espírito da verdade com o Consolador prometido. Nós precisamos tê-lo de volta, o Espírito puro, nesse planeta de prova e expiação? Não. Deus nos coloca toda a infraestrutura para nós redimir nossos pecados e avançar moralmente. Para isso, nós temos os mensageiros do Senhor. Temos as instruções do plano espiritual passado, que antigamente era pelos profetas e médium. E continua os médios e donos recebendo as instruções dos Espíritos do Senhor. Então, cabe a nós aumentar nossa fé, praticar o ensinamento de Jesus, praticar os ensinamentos que os Espíritos trazem para nós através desses recados para a nossa corrigenda moral, falando sobre as reencarnações sucessivas através de médios e donos respeitáveis. Não é? Então, ele fala: ó meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre esta terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxotar os vendilhões, como ele enxotou uma ocasião, ficou bravo? Os vendilhões dos templos, os que exploram comercialmente para explorando a fé dos homens fracos, né? Oh, meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre essa terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Está tudo aí, só nós seguimos. Deverá ele ainda enxotar os vendilhões?
deverá ele ainda enxotar os vendilhões do templo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? Devemos orar, vigiar os nossos pensamentos, nossas palavras, as nossas ações, respeitar os nossos irmãos das diversas congregações religiosas. Somos todos irmãos. Não há necessidade de nós explorarmos a fé do nosso irmão para enriquecer materialmente. Isso é pecado, isso é falta de caridade. Esses são os hipócritas que Jesus tanto combateu. Os escribas e fariseus hipócritas que Jesus mencionava. E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça de ele voltar em corpo de carne novamente, talvez o renegareis como outrora, porque os homens ainda estão imperfeitos. Tem missionários aí que vêm prestando a caridade material e moral e são relegados pelos materialistas. Então, se Jesus voltasse com outro nome, com todas as suas missões, ele não seria renegado de novo? Seria, por causa do coração endurecido dos espíritos que estão ainda embrutecidos e reencarnados no planeta Terra, planeta de provas e expiações. Ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegaríeis como outrora. Vós o chamareis blasfemador. Nós vamos atacar como nós atacamos alguns missionários, alguns simples e humildes de coração, pela nossa prepotência, pela nossa vaidade, pelo nosso poder, que nós colocamos o simples e humilde como se fossem nossos escravos, não respeitando-os como nosso irmão. E são a esses que Jesus promete o reino dos céus, aos simples, aos pobres de espírito, que são os humildes, aos simples e humildes, aos brandos e pacíficos, não é? Ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegarias como outrora. Vós o chamareis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus. Modernos, talvez o faríeis recomeçar o caminho do Gólgota. E é isso, então, a liçãozinha de casa para hoje, nós prestarmos atenção sobre o nosso comportamento perante os ensinamentos de Jesus, para colocarmos de lado a nossa prepotência, o nosso orgulho, que esse espírito, ele fala, é necessário novamente vir o Cristo. Sofrer novamente o que sofreu. E a doutrina espírita nos esclarece que ele veio, ele cumpriu
o que ele prometeu. Quando ele disse que não tinha falado tudo ainda, mas que haveria um Consolador prometido. E esse Consolador prometido é assinado pelo Espírito da Verdade. E os estudiosos da vida de Jesus, estudando o que os evangelistas falaram sobre o que Jesus pregou e fez, percebemos claramente que o Espírito da Verdade, que assina a doutrina dos Espíritos, é o próprio Jesus. Então está aí toda a infraestrutura para nós seguirmos esse mestre dos mestres, o Rei dos Reis, convidando a todos, a todo momento, para que sejamos mansos e humildes de coração, para que possamos ajudar o crescimento do planeta Terra, como já cresceu bastante, materialmente falando. E pede para que possamos crescer moralmente, aplicando os teus ensinamentos nos nossos fazeres, nos nossos compromissos diários, nos nossos afazeres diários, procurando curar as nossas imperfeições da alma, as doenças da alma, sendo mais dóceis, mais gentis, mais amigos. E ao estudarmos o Espiritismo, nós vamos ver, pela fala dos Espíritos, aos médiuns idôneos, que a morte não existe e que Jesus afirmou que na casa do Pai há muitas moradas. Então, essas moradas são sobre os desígnios de Deus, sobre o comando de Deus. O Espírito vai ocupar um corpo carnal em diversas moradas do universo, que nós, ao estudarmos o Espiritismo, nós vemos os vários mundos, a classificação dos mundos segundo os Espíritos, a narração dos Espíritos, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Então é uma longa jornada, através das reencarnações sucessivas, nós vamos ocupando essas diversas moradas. E regredimos em algumas dessas moradas se não temos competência de ficar, se não temos merecimento, se as necessidades espirituais diz que não deve continuar no mesmo planeta em que reencarnou, deverá reencarnar em planetas anteriores ao planeta em que ele está. Mas o que ele aprendeu, os conhecimentos que ele adquiriu, isso é dele. As obras, os esforços para melhorar
suas condições morais, o que ele estudou, o que ele aprendeu nas ciências, nas diversas ciências, é dele. Mas no tocante ao crescimento moral, no tocante à persistência em infringir as leis divinas, ele é recambiado. Há mundos para ser úteis e fazer crescer o seu espírito e crescer o planeta em qual ele vai ocupar. E nós vemos também que no plano espiritual, o espírito imbuído do perispírito, sem o corpo de carne, há muitas moradas na casa do Pai. O espírito, quando desencarna, quando o corpo morre, ele passa pelas zonas umbralinas, que é um mundo denso, igual à Terra. E ali ele fica pouco, ou fica muitos anos nas zonas umbralinas, nas zonas de sofrimento, mediante o que ele plantou na sua existência reencarnatória. Então é importante nós estudarmos as obras de André Luiz, que ele narra como é a vida no plano espiritual, seu corpo de carne. E o que acontece com as reencarnações sucessivas que Deus permite para resgatar seus débitos. E o primeiro livro muito interessante das obras de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, é O Nosso Lar. Tem o filme no YouTube, Nosso Lar, eu recomendo. E ler o livro. E depois os outros livros das obras de André Luiz. Então, nós precisamos de conhecimento. O conhecimento nos ajuda muito a resolver os nossos problemas materiais e espirituais. Mas precisamos crescer também em espírito. Fazer constantemente uma autoanálise do nosso comportamento material, espiritual, e fazer uma análise das nossas palavras que dirigimos a todos que nos rodeiam. Fazer uma análise das nossas ações com relação aos nossos relacionamentos com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho e com todos da sociedade. É importante fazer essa análise. Para nós que estamos estudando o Evangelho, procurar e liquidando esses defeitos e preparando nossa viaginha para a vida futura. Não é? E, muito importante, a vigilância dos nossos pensamentos. Esse é o mais difícil. Porque quando vê, você já pensou. E nós conversamos com o plano espiritual, os espíritos conversam conosco, os espíritos desencarnados conversam conosco pelo pensamento. Então, pensamento é força. Vale a pena nós estudarmos sobre o pensamento. Só colocar palestras, coloque espiritismo, palestras, cursos sobre
o controle do pensamento. Qualquer coisa assim que pergunta no YouTube, vai aparecer esses assuntos. E nos livros de André Luiz, fala muito sobre os pensamentos. Pensamento é força. Tudo começa pelo pensamento. Por isso que precisamos criar pensamentos positivos, eliminar os negativos e procurar eliminar da nossa vida as lamentações e colocar a lei da gratidão como rotina diária da nossa vida. Então, aqui estamos encerrando nosso bate-papo de hoje. Eu quero agradecer muito a todos, encarnados, desencarnados, amigos, clientes, parentes queridos, os espíritas, os simpatizantes pelo espiritismo, os nossos irmãos de outras agremiações religiosas. Eu peço a Deus para que possamos unir os nossos corações, os nossos pensamentos, como irmãos, criados por esse Pai maravilhoso, que nos dá muita oportunidade de ressarcir os nossos débitos, através dos estudos do Evangelho e do Espiritismo. Mestre amado, pedimos a tua bênção, o teu olhar meigo, passivo, por nós, criaturas ainda com pouca fé. Pedimos, Senhor, para combater as nossas ansiedades, procurando aumentar nossa fé em Deus. E rogamos, Senhor, para que haja paz no mundo, haja união dos povos. A nossa vibração, Senhor, juntos, lá pelos países em guerra, esse acontecimento que está por explodir lá na Ucrânia, sabemos que Deus está no comando, mas as nossas vibrações é pela paz mundial, pela harmonia, pela compreensão, para com todos os nossos irmãos que choram, que lutam, que sofrem, mas sempre sob o consolo, os braços abertos de Jesus e o amparo de Deus, que não abandona um de seus filhos. Vibramos, Senhor, por todos que sofrem nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos leprosários. Vibramos, Senhor, pelas famílias, para que haja mais amor, mais harmonia. Vibramos para nossa família, Senhor, para que possamos analisar os elementos dessa família e procurar fazer com que dos laços consanguíneos possam ser transformados em laços espirituais através do amai-vos uns aos outros. Obrigado, Senhor. Nos abençoe agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Desejo a todos um ótimo dia e que possamos, todos nós, termos o equilíbrio necessário, baseado nesses estudos, para que possamos
ter um excelente dia, não faltando com a caridade e com amor ao próximo. Fique com Deus e um grande abraço.